Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa de perto a todo mundo. Nós vamos falar sobre o efeito das emoções em nosso coração, porque nós vamos mostrar aqui que o coração não é apenas aquele órgão vital que bombeia sangue para o nosso corpo. Tem muito a ver com todas as emoções que nós sentimos no nosso dia a dia e vice-versa. Para isso, nós vamos conversar com o cardiologista e hemodinamicista, Dr. Vilmar Pereira. Dr. Vilmar, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu, Arley. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Vilmar, para a gente abrir o nosso papo, como é que é essa coisa da relação das emoções que nós sentimos com o nosso coração e vice-versa? Qualquer emoção que nós temos, ela aumenta as aminas, as adrenalina, noradrenalina, e essas emoções, o coração responde a esses estímulos, a essas aminas, com aumento de frequência cardíaca. Então, qualquer emoção que você tem, há uma descarga adrenérgica, que a gente chama, né, e o coração acelera, tá certo? Qualquer emoção, seja boa, seja ruim. Então, o coração, ele reflete a sua emoção no sentido de, com o aumento da frequência cardíaca. Com o aumento de frequência cardíaca e da resposta vascular sistêmica, aumentando a pressão arterial, como se fosse uma reação de fuga. Certo. Quer dizer que as emoções impactam diretamente na todo tipo de emoção, né? Isso. Para cima ou para baixo. Para baixo, elas impactam de formas um pouco diferentes, mas todas as impactam. Bom, quais são os principais fatores emocionais que contribuem para doenças do coração? Bom, A gente sabe que é uma infinidade, né? Sim, a doença, o estresse emocional, ela pode atuar em diferentes formas. Em corações que já são doentes, né, que já tem uma doença aterosclerótica, tem uma placa de gordura e as emoções podem romper por estresse emocional, romper aquela placa da placa de gordura, a membrana que cobre a placa de gordura pode romper e com isso agregar plaquetas e isso favorecer o trombo e levar ao infarto. Pode aumentar a pressão arterial num paciente que já tem uma obstrução de artéria do coração, e naquele momento, como a obstrução arterial diminui a passagem do sangue, diminui a oferta de sangue, e você aumenta o consumo, você pode gerar uma angina por consumo diante de uma emoção. E mesmo em corações saudáveis, pode haver dano ao coração, depende da intensidade desse estímulo e da duração desse estímulo. Hoje a gente vive no dia a dia, principalmente num país como o nosso, e que o estresse é crônico, né? A gente vive um estresse diário por diversos fatores econômicos e tudo mais, e financeiros, e isso tudo bate lá dentro, né? Com certeza. Olha, isso é muito interessante, porque o estresse crônico, ele foi comparado num estudo feito alguns anos atrás, que ele é o mesmo equivalente para desencadear doenças cardiovasculares como o tabagismo. Ele tem o poder do tabagismo, para você ter noção, em desenvolver doença do coração em pessoas susceptíveis a isso. Veja bem, o estresse crônico, ele aumenta o cortisol. E esse cortisol no coração, ele favorece a agregação de placas de gordura, de placa de ateroma. Ele interfere na variabilidade da frequência cardíaca, que é muito importante, é salutar a nossa variação da frequência cardíaca. E esse índice está relacionado, quando você precisa ter noção, você interna um paciente, e esse paciente, por si só, ele tem uma variabilidade da frequência cardíaca menor, esse sujeito tem mais mortalidade do que quem tem variação normal. Só isso, na UTI. Um trabalho que foi publicado com muita fundamentação. Então, assim, a variabilidade da frequência cardíaca está ligada a prognóstico. E pessoas que têm esse estresse crônico, a validade é menor. Principalmente caso ele não tenha a fase vagal, ou seja, a fase do relaxamento vascular. Então, isso impera em maior risco de ter evento. Outra coisa é que esses pacientes, eles têm, além do aumento do cortisol, eles podem promover placas de ateroma
né, no coração, aumenta cortisol, distúrbio metabólico e aumenta a placa de ateroma na artéria do coração. Isso está relacionado com doenças ao longo do tempo. Uhum. Bom, o coração é frequentemente considerado o centro da intuição. As emoções, como você já disse, podem influenciar essa intuição das pessoas. Olha, hoje o coração tem células nervosas, né, que são as células que conduzem o estímulo. Tem uns estudos aí que mostram até o porquê dessa memória afetiva ao coração, né? Mas o nosso sistema mais ligado à emoção está a nível cerebral, né? Que é o sistema límbico, né? E hipotálamo. Então, assim, a gente tem muita influência, ele altera o nosso cérebro. E como é que isso altera o nosso cérebro? Da maneira, o pensamento, como é que você reage ao pensamento de acordo com o agressor externo, muda totalmente a sua resposta. Bom, eu estou aqui com as perguntas que pediram que eu fizesse para você. O coração pode influenciar a empatia, que é a capacidade de se conectar com os sentimentos dos outros. É uma coisa que parece ser meio filosófica, mas não é, é bem físico, né? Sim, olha, assim como, né, uma visão negativa da vida, ele te promove grandes danos, a empatia, a meditação pode promover melhorias até na qualidade de vida, até redução de infarto. Tem um estudo que mostrou que a capacidade das pessoas que oram, né, que têm a fé, que meditam, que se propõem a um autocrescimento pessoal e têm uma certa proteção, né, criam uma certa uma proteção em relação ao meio externo, né, essas pessoas têm menor risco de infarto. Por outro lado, as pessoas que têm uma falta de sintonia entre a essência dela e o que ela está vivendo, essas pessoas sofrem muito. Como é que é isso, Vilmar? Por exemplo, pensa assim, um exemplo, uma pessoa que tem um propósito, né? Por exemplo, eu vou usar um exemplo para você, um comunicador. Você pega um comunicador que é uma pessoa dominante, fluente, tudo mais, e você coloca ela numa atividade, por exemplo, que não é o propósito da vida dela. A trabalhar com números, o tempo inteiro ali, número, cara crachá, com número, e não fala com ninguém, ela vai surtar. Ela vai ser. Então, às vezes, a pessoa faz entra por uma atividade de trabalho que não é o propósito dela. E aquele trabalho é um peso da vida dela, é um horror. Então, assim, por isso que fala assim, sextou, é porque é hora o cara ir embora. E quem trabalha bem, faz o que gosta, ele vai fazer melhor com menos energia. É o que eles chamam de estado de flow. O que é isso? É você trabalhar com a máxima produção com o mínimo de energia. Então você está bem. Então a ligação do que você faz com o seu propósito de vida, com o seu propósito de essência sua, está ligado ao sucesso. Bom, o coração é frequentemente associado ao amor. Né? O amor que a gente sente por uma pessoa, por um familiar, por um amigo, essa coisa toda. As emoções nossas podem influenciar a capacidade de amar? Olha, é uma pergunta muito profunda, muito filosófica. Né? Mas assim. Mas eu sei que você estuda muito essas coisas que giram eu acho que situações. Até amar, né? Amor é uma coisa curiosa, né? O amor. A definição de amor, a gente precisa entender o que é amor. Né? A definição de amor vem do grego. Vem do grego que a palavra mor, em grego, significa morte. E o a antes de uma palavra é oposto. Então, amor vem para o latim amore, que significa o quê? Vida. Então, o oposto de morte, o que é? Vida. Então, amor, por definição, é vida, é sinônimo de vida. Portanto, não tem sentido de vida, não vive quem não ama. Então, é muito interessante, filosoficamente é isso. E amor é uma competência e uma disposição, né, de amar. Tem pessoas que são grandiosas, aquelas pessoas que... Tem pessoas que não gerem essa capacidade. Então, é o que você falou muito bem, que a capacidade de você dedicar, de se dispor à disposição... É um bem maravilhoso. E faz bem para si próprio. Quando você promove o bem, você o coração funciona melhor. Funciona muito melhor. Então, e a gente precisa experimentar essa situação de doação, né? Que
na vida, né, a gente, quanto mais você faz o bem, melhor você fica. E você disse que as emoções no coração, ela tem um efeito muito importante, fisicamente, né? Durante uma emoção negativa, a maioria por emoção negativa, você pode promover uma síndrome no coração, chamada síndrome hiperadrenérgica, que pode desencadear uma situação que mimetiza o infarto do miocárdio. Mimetiza. Você faz o eletrocardiograma igualzinho infarto, e essa pessoa tem que ir para cateterismo, porque não tem outra opção de você fazer gigante. E às vezes Parece um infarto, mas não é. parece infarto, mas não é. É por causa do excesso de adrenalina que tem nesse coração. E nessa situação, chega a ser 30 vezes maior do que quando o cara infarta. Porque quando o cara infarta, tem uma descarga adrenérgica muito grande. Na síndrome do coração partido, que é a situação que a gente está discutindo, a dosagem de adrenalina chega a ser 30 vezes maior. Puxa. E o coração, ele readapta, por causa do estresse tão grande, ele como cria uma sensibilidade maior para preservar aquilo, ele deixa de contrair, para preservar da agressividade que é uma defesa. Né? Uma defesa, ele para de contrair. Ele fica parecendo uma botija. Então, as coronárias são normais e esse ventrículo não desfaz. Ele não contrai, ele forma aquela forma de botija. Em japonês, chama takotsubo, uma gaiola de pegar polvo. Né? Parece uma moringa mesmo. E a grande maioria dessas situações regride, mas outras pessoas ficam com sequela dessa situação. E ele pode levar a óbito. Pode levar a óbito. Pode levar a óbito, seguramente. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro. E todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A outra situação é que você pode, num vaso... Você já lidou com casos assim, doutor Vilmar? Muita frequência, muita frequência. Essa semana tive um caso exatamente desse, de uma senhora que tinha estava entubada, com câncer terminal, um câncer muito avançado, e por aquele estresse próprio, né, e foi para a mesa de cateterismo suspeitando de infarto, que é a demonstração do eletro. E, na verdade, a hora que eu fiz, era uma síndrome de Takotsubo. Né, e essa senhora teve um desfecho letal, né, por esse Takotsubo mesmo, chocou e foi a óbito. Na verdade, ela tinha um câncer extremamente avançado, mas não morreu por causa do câncer, Sim. Morreu por causa do coração partido, entendeu? Chocou e foi a óbito. Mas a maioria, elas evoluem bem. Outra situação pode ser, quando a pessoa tem um estresse muito grande, é uma dissecção na coronária. O que é isso? Ela causa uma fissura numa das membranas das artérias do coração e obstrui, aí causa um infarto verdadeiro. Isso é muito comum, né, em pessoa que causa um sofrimento agudo. Um sofrimento agudo, uma tristeza muito grande. E isso hoje está muito relacionado, né, nos jovens isso acontece muito, e hoje a gente está observando com muita frequência em pessoas que usam, né, esses hormônios aí masculinos da academia, essas coisas, é muito frequente isso. Testosterona da vida. E tem muita coisa nisso, e tem muito caso. Recentemente, eu tive um paciente extremamente jovem, né, que esse caso teve que submeter a cirurgia cardíaca, porque o caso dele era para cirurgia, em uso crônico dessas substâncias, muito jovem. Então, assim, e cada dia a gente vê isso. Então, isso é um estresse que você dá no organismo, que você induz até a aterosclerose mais precoce. Ontem falando em coração, né, ontem eu vi uma matéria na emissora TV, num jornal de TV, que essas bebidas, esses energéticos já está comprovado, né, que Sim. é uma bomba para o coração. Opa. Ele pode desenvolver arritmia cardíaca, né, pode levar
essa fissura da membrana que eu comentei com você, né? Porque eles aumentam a frequência cardíaca por si só. A pessoa no exercício, no emoção, né? E isso, para mim, eu abomino essas coisas. Eu, pessoalmente, sou extremamente radical quanto a isso. Eu abomino isso. Tem gente que gosta de misturar com uísque, né? Com isso, Você quer energia para fazer alguma coisa? Toma uma garapa, que é uma boa opção. É uma boa opção. Belmar, pode parecer meio filosófico, mas não. É uma pergunta que tem aqui. A gratidão, aquele sentimento de gratidão que a pessoa, de repente, sente por um favor, por uma graça recebida, uma coisa assim, isso diminui o estresse, isso faz bem para o coração. Olha, tem estudo mostrando, até com imagem de PET scan, que eles fizeram, e as pessoas que experimentam até o pensamento da alegria ou da gratidão é equivalente à área do cérebro quando a pessoa está orando. Então é muito equivalente a essa relação do que ativa o cérebro do momento da gratidão, o fato de você ser grata a alguém, né, a alguma coisa, quanto à área que você está ativa no cérebro quando a pessoa está em oração. Eu acho a gratidão, para mim, é sinônimo de vida. Né? É um espírito de que a pessoa está viva. E, por outro lado, é uma frase escrita por um primo meu num livro dele, que ele traduziu muito bem. Quando você analisa o oposto, a gente tem a noção do que é o fato. Por exemplo, para eu analisar a gratidão, se eu entender o que é ingratidão, eu consigo entender a gratidão. A ingratidão é a amnésia da alma, segundo esse escritor. Então, eu acho isso muito interessante. Quando você entende que a ingratidão é a amnésia da alma, você entende o significado do que é a gratidão. Né? E acho que é uma coisa fantástica. A gratidão eu acho que as pessoas que tem várias pessoas que estudam isso, as pessoas religiosas, elas que têm fé, elas experimentam uma experiência diferente, né? Inclusive, é uma frase, o Dr. Adib Jatene falava que o oposto do medo, né, é a fé. Então, eu acho que isso é muito interessante, não é coragem. É o nosso velho e tão bombardeado, às vezes, coração, né? Dentro disso também que você está falando, o perdão também faz bem para o coração. Com certeza, é a mesma coisa. Na verdade, Orley, a gente precisa... antes de discutir o perdão, acho que a gente precisa... Deixa eu fazer só um intervalozinho aqui. Você que está vendo a gente assim, deve estar pensando, esse povo devia estar falando de coração, de não sei o quê, está filosofando. Não está filosofando, isso aqui nós estamos falando de coisas que fazem bem e que fazem mal ao coração, entendeu? Então, fique frio aí e acompanhe a gente. Vamos lá. Então, eu acho que é muito interessante quando você fala na gratidão, de tudo isso, a gente entender e o que é o perdão. É o seguinte, a gente precisa entender que o ser humano, nós estamos aqui, mas nós estamos sujeitos a ter várias feridas emocionais. E essas feridas emocionais, elas às vezes ditam o comportamento do indivíduo hoje. Um ser humano tem um perfil diferente, fala, esse sujeito aí, isso é aquilo outro, vários adjetivos que as pessoas... Na verdade, esse sujeito às vezes está ferido emocionalmente. E que tipo de ferimento que a gente está discutindo isso? Rejeição, abandono, humilhação, traição, entre outras coisas. Às vezes esse indivíduo passou por alguma experiência dessa no passado. São cicatrizes, né? Cicatrizes, e na verdade, ainda nem não é cicatrizes, porque ela é uma ferida. Sim. Aquilo está aberto. E essas pessoas que identificam, têm essa humildade para entender e fazer uma análise mais profunda, né, do que está acontecendo com ela, por que ela é assim, qual a experiência de vida que ela teve, qual a sensação que ela se sentiu prejudicada no passado. E são perguntas simples, sabe, Orley? Assim, se eu tivesse que conversar com alguém hoje, não como o último dia da vida, não é isso, mas se eu pudesse sanar, com quem eu gostaria de resolver as pendências emocionais? Uma gigantesca parte é dentro da família. Em relação ao pai, em relação à mãe, em relação aos irmãos. Em relação àquela fala que o filho falou assim, o pai falou assim, você não vai virar nada, menino. E aquilo naquela criança gera
uma situação de muito desconforto, e esse sujeito vai virar um ser humano competitivo, mal resolvido, enquanto ele não resolver com o pai. Essa pendência, enquanto não ressignificar o pai. Aí entra que você... O que é perdão? Perdão é você dar um novo significado a uma coisa que é alguma coisa que te ofendeu. Uhum. É um ressignificar. E quem não ressignifica não vai para frente. E é um sinal de grandeza pessoal. É óbvio também. que é uma grandeza. É claro. E aquelas pessoas que têm dificuldade de perdoar, é que elas se sentirem injustiçadas às vezes em algum momento. Elas são tão perfeitas que ela não permite erro. E a hora que ela erra, ela não assume. Ela não assume erro. Quantas pessoas você já vê assim? Aí eles entram naquela filosofia, o erro é meu, põe a culpa em quem eu quero. Então, entendeu? Então, assim, eu acho que essas feridas emocionais, elas estão aí a pronto e o nosso estampado aí. E eles mudam o comportamento dessas pessoas, elas vivem num eterno sofrimento, numa eterna clausura, com o risco de cortisol lá em cima, com o nível hormonal lá em cima, e promovendo doenças. Isso desenvolve, aumenta interleucinas, que são drogas pró-inflamatórias. A pessoa tem dor muscular, pode desenvolver, aparecer doenças da pele, imunomediadas. Hoje é tão importante isso que a gente pode discutir isso daqui um pouco mais na frente, sobre as traumas da natureza, o que promove na sociedade. O Interheart mostrou isso. Que as pessoas têm mais infarto pós tragédias naturais. A Covid, hoje, nós podemos discutir emocionalmente o que foi a Covid, o que representa hoje, o que gerou nas pessoas. Muito interessante. Mas dessas feridas emocionais, Olei, eu vejo muito comportamento, nós vemos na vida, os ditos das pessoas. Não, aquela pessoa ali você tem que ter jeito para falar. Não, ela só sabe falar gritado. Aí você vai ver como é que ela se sente dentro dela. A hora que ela olha para ela, que ela vai tirar as máscaras. Às vezes até uma pessoa boa, né? Não, sim, é porque ela está lutando contra aquilo. E isso não tira a valia das pessoas, não. É um sofrimento, as pessoas precisam de ajuda. O sofrimento que ela carrega, o peso, o fardo que ela leva é muito pesado, né? Você imaginou se tudo que eu olhar para você falar para mim, eu ficar desconfiado? É um eterno sofrimento. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vive. Né? É claro que se é um investigador, ele tem que aprender a desconfiar de tudo, mas aquilo é a profissão, não a vida. Separar a profissão do homem, do ser humano. Né? Nós, às vezes, temos que fazer uma situação. A hora que o paciente chega para a gente tem que desconfiar. Desconfiar do quê? De que tudo pode ser, do que pode estar causando. Eu tenho que ser um investigador daquilo. Mas na minha vida plena, eu tenho que ser em paz, e a gente tem que separar a gente da profissão. E às vezes é muito agarrado. A gente tem dificuldade de separar a gente da profissão, da pessoa da gente. E às vezes é um alívio separar, porque você quer ser pessoa, você não quer ser. Num resumo, a gente pode dizer que a saúde mental e o coração têm uma ligação muito estreita, né? Muito estreita. E as consequências disso, né? Porque a hipertensão arterial, para você ter noção, essas pessoas que ficam vendo bombardeio, elas tendem a ser hipertensas. Não só hipertensas como fator de risco, mas tendem a desviar para o lado da comida. Para resolver essas feridas emocionais, elas podem ter bulimia, comer como fome de saciação. Então, assim... É uma fuga, né? Uma fuga. Então, são exemplos que a gente tem, assim, das mais diversas possíveis, sabe? Situações em que a pessoa tem tanto hábito de comer, quanto rejeição da comida. Né? Então, são exemplos disso. Pessoas que gostam de trabalhar à noite, por quê? Para não ficar deitada, não ficar pensando, não tem insônia, ela prefere mudar o horário da noite. Então, por causa de medo, de desconforto, de algum trauma que teve. Então, tem uma situação, a gente tem que resolver essas questões da nossa vida. E a gente tem que analisar para a gente ser uma pessoa saudável, porque tirar esse fardo de alguma amarra que a gente teve no passado para a gente viver bem.
Mas você começou a falar aí sobre sequelas do Covid no coração. Hum. Como é que você avalia isso É. ao longo desse tempo todo Sim, da nós pandemia? tivemos situações assim de maior número de infartos, né? De infartos, maiores número de dissecção de coronária, né? Que Gente essas- jovem, né? Gente jovem. Maiores riscos de cânceres. Cânceres aumentou muito. Risco de trombose aumentou Oh. demais. Então, assim, até que ponto isso foi causado pelo vírus? Pelo vírus ou por próprio estresse agoniante que foi todo mundo, as pessoas passaram? São perguntas difíceis de responder. Sim. Mas a sequela emocional do Covid, ela está até hoje. Muitas crianças que ficaram, que eram para escola, têm medo de sair na rua. Tem trauma nas crianças que viveram aquela história, né? Viveram Uhum. aquele pânico, aquele medo, os pais ficavam apavorados. E foi uma verdadeira tragédia emocional para a população mundial, né? Isso traz algum ganho de conhecimento, de vivacidade, né, de tudo isso, mas custou caro para muitas pessoas, né? A gente viveu tudo essas coisas que eu estou te citando, e elas podem ser pela própria doença, né, pela própria virose que pode ter Sim. dado, né, e pela própria estresse também, que pode acontecer todas essas coisas que eu estou comentando com você. Risco de trombose, por exemplo, trombose em artérias oftálmicas, trombose de veia, dentro do olho, aumentou absurdamente pós-Covid. Que coisa. Entendeu? Embolia pulmonar aumentou absurdo pós-Covid. Agora, o que a medicina atual? A gente sabe que a medicina é de um dinamismo tremendo, dinâmica demais. O que a medicina sugere, de maneira geral, para evitar problemas de coração? Fora esses problemas colaterais que a gente vê aí com tristeza, com emoção e tudo mais. Olha, você falou bem, a tristeza, os pacientes deprimidos, eles têm maior risco de doença cardiovascular. Está provado isso já em estudo. A tristeza ao longo do tempo, os pacientes deprimidos tendem a morrer mais. Se você compara um grupo de paciente infartado, o deprimido tem chance de morrer mais. Olha que coisa absurda. De certa forma, a pessoa perde a vontade de viver? Eu acho que ele perde o sentido da vida. Ele perde o propósito da vida. Acho que é muito complicado. A gente sabe que tem muita relação, claro, né, com neurotransmissores, tudo isso, né? Para você ter noção, até hoje, até bactérias hoje, a flora intestinal tem correlação com obesidade e com depressão. Produz substância inflamatória e alterna os neurotransmissores. Até isso, a flora bacteriana da barriga, do intestino, pode estar relacionada com isso. Então, assim, são fatores multifacetários de análise, sabe? Mas, para você ter noção, é o seguinte, as pessoas que têm um propósito de vida e que abraçam a vida e querem luta pela vida, elas têm um resultado de qualquer tratamento é diferente da pessoa que está deprimida. Às vezes até a mortalidade pode não mudar tanto, mas como eles conduzem a vida, o sofrimento deles é muito menor. Isso é experiência de vida. Por exemplo, esses dias aconteceu uma situação curiosa. Um rapaz jovem, infartado. A hora que ele soube que estava infartado, ele avisou para a esposa: estamos aqui a achar o cartão do banco e a senha porque eu vou morrer. Esse cara morreu. Ele se entregou, de Ele morreu. forma. Não, ele morreu. Ele tinha uma doença grave, embora muito jovem. Sim. Tinha uma doença grave. Numa situação que, outras situações, a morte foi até até assustou quem tratou esse paciente. Depois ele teve uma parada cardíaca, depois ele morreu umas 6 horas depois. Assim, quer dizer, sabe, é muito estranho. Já tive experiência, assim, indicar algum procedimento para uma senhora, essa senhora, nunca esqueci dela, era uma mãe de médico, e embora ela fosse uma senhora que orasse muito, mas ela não estava com fé. Ela falou assim: eu vou morrer nessa cirurgia. Vou morrer nessa cirurgia. E eu até fiquei assim, né, chateado. Falei: não, pedi para o cirurgião conversar com ela, ele tomou a decisão
decidiu operar, né? Uhum. Não teve outra, morreu. No pós-operatório imediato, morreu. Então, assim, isso tem muita relação, eu acho que tem muita coisa, sabe, muita coisa que a gente não entende. Isso São as emoções, né? Que, é aliás, que é o não, tema da nossa prosa aqui, né? São as assim, o emoções. que aí você leva, evolui para o lado da espiritualidade, é um campo muito complexo, mas eu acho que é muito interessante a pessoa, vamos abocanhar a vida e dar Sim. sentido à vida que nós temos, E é tão bonita a vida, né? tão bela, Tem, né? tem lá seus probleminhas, mas fazer o quê? Sabe, eu acho que a gente pode discutir entre problema e dificuldade. Um grande sábio, uma pessoa que eu considero um grande sábio, um dia ele me ensinou a seguinte frase. Não, tinha uma situação, né? Eu falei, não, fica tranquilo, Vilmar. Isso aí dinheiro resolve, isso é só dificuldade. O problema é a hora que o dinheiro não resolver. É filosófico, mas real. Era uma situação, o dinheiro você tem dificuldade, eu não sei, dinheiro é comprável. Isso não é problema, é dificuldade. Você entendeu o que dizer? Porque aí agora eu tô com um problema. É aquela história, você tá com uma situação que porque o pessoal usa muito relação de felicidade e dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver. O povo fala, né, que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Mas é verdade. São piadas, né? São piadas, mas, por exemplo, assim, o índice de suicídio em pessoas de alto poder aquisitivo é alto. Uhum. Não são na classe mais pobre. É mais. Quanto mais problema com droga, mais problema com suicídio. Então, poxa, eles teriam que ter muito feliz. Poxa, assim não tinha pobre feliz. Ele tá de boaça, tá bem com a vida, resolvido, limitado hoje, mas tá feliz, bem resolvido, com capacidade de amar lá em cima, capacidade de perdão. Ele não tá preocupado com pequenas coisas, ele tá preocupado com o projeto lá na frente, em cuidar. Eles são muito mais bondosos, mais despojados para servir o outro do que os que têm abastado de dinheiro. Então, assim, feliz, se fosse assim, não teria pobre rico, pobre feliz, e nem teria rico com depressão. Uhum. E tem os ricos pobres, né, de espírito, né, principalmente. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Tem um monte aí. Então, Vilmar, para cuidar bem do coração, além dos exercícios físicos, essa coisa toda que a gente vê por aí. Olha, o exercício físico é uma coisa muito importante, porque além dele promover o bem fisicamente, ele promove o bem, já que a gente está falando da mente, o bem-estar mental, né? E ele está provado hoje que os longevos, quanto mais longevos, em estudos de pessoas que tinham uma grande longevidade, o hábito mais comum deles era caminhar. Então, a atividade física está sempre dentro disso. Né? Uma dieta saudável, né? A pessoa tem uma dieta saudável, menos fritura, diminuir o excesso de carboidrato, porque o mundo é obesogênico. Né? Você pode ter, tudo que você tem uma grande quantidade de açúcar, né? De sódio, né? Os enlatados, as conservas, aumentou a quantidade de sódio nos alimentos e quantidade de açúcares. Então, isso é muito importante, a dieta saudável. Dieta saudável que eu chamo o que é? Saladas, comer bastante saladas, uma carne mais magra, tá certo? E carne não é só carne vermelha, né? Então é importante nisso. E outra coisa que você falou do bem do coração é cuidar mesmo, fazer as suas check-ups regulares, visitar seu colesterol, ver se você tem algum fator de risco. E mesmo fazendo de tudo isso, a gente pode adoecer? Pode, que tem alguns fatores que a gente não consegue detectar. O coração é um órgão cheio de surpresas, né, para a gente. Mas se você monitorá-lo com regularidade, evita, né, surpresas. Sim, existem doenças genéticas, né, que no coração, que pessoas que têm história de morte súbita, você vê atletas morrendo, que não aterosclerose, que não é doença de infarto, mas estrutural. Doenças tanto arrítmicas quanto do miocardiopatia obstrutiva. Então, a pessoa tem que se cuidar, tem que fazer um check-up, né? E hoje também tem um detalhezinho que eu queria abordar com você, nesse culto à beleza física que graça hoje pelo mundo afora, e aqui no Brasil a coisa pega bem também. Essas injeções, essas aplicações de hormônios, esse punhado de invenções aí para
emagrecer, para beleza e tudo mais. Como é que você vê isso? Para o coração. Para o coração. Olha, as medicações usadas hoje, né, para perda de peso, que são injetáveis, bem indicadas, previne até infarto. Sim. Previne até infarto. Só que essas são medicações que são ser acompanhadas pelo médico. O sujeito não pode ir na farmácia ficar comprando essa. Primeiro que é todo um trabalho, né, o planejamento dietético para perder peso é todo um trabalho sequencial, acompanhado por profissional especializado, Uhum. né, que pode lançar o uso da medicação? Pode. E a medicação hoje está bem conceituada, bem estruturada, com qualidade de metodológica, onde mostra benefícios. Né? A perda de peso, a perda do gordura é fundamental para diminuir o risco Claro. de infarto. Mas isso tem que ser supervisionado. Né? Não pode ter uma coisa indiscriminada, que todo mundo que você vai tomar isso, não vou citar nome de remédio, Sim. né? Tem uma medicação nova que vai ter aprovada aqui no Brasil daqui a uns dias, que é muito interessante, fantástica. Só que no Brasil vai custar em torno de quase 7 mil por mês. 6 a 7 mil. Então, é para uma pequena situação que... Como é que pode? Não é brincadeira, não é todo mundo que pode, né? E é medicamento que não basta uma dose. Né? Não, isso não tem só longo prazo. Uhum. Então, assim, você tomar um mês só, não adianta? Não adianta. Você multiplicar esses 7 mil aí, pelo menos por uns 10, né? Por uns 10 ou muito mais, Ou né? muito Mais de mais. anos, né? Uhum. Então, assim, são situações que ainda esse custo hoje, ele é um custo fora da curva, né? Para as pessoas, vamos Sim. chamar assim, normais, Sim. né? Então, assim, e se as pessoas regirem esses hábitos, se reviver essas situações de reavaliar a vida, a conduta e mudança de hábito, isso é de graça. Né? Então você vai deixar de ter, talvez, a necessidade dessas medicações. Porque às vezes você não pode querer continuar com o mesmo estilo de vida, mas só tomar medicação. Primeiro que é caro, ele não vai dar conta. Né? E aí não vai ter benefício, não vai ter o benefício estético, né? Daquele Spichenkoy, né? Então, sanfona, né? Sanfona. Então, acho que isso não é uma situação delicada, né? E você tem que cuidar bem da saúde como um todo, né? E é claro que fisicamente é bacana você estar bem, sem dúvida nenhuma, mas tem que ter cautela. Doutor Vilmar Pereira, foi um prazer muito grande. Bom, o microfone está à disposição do senhor. Às vezes eu não completei ainda o nosso assunto, mas... O assunto disso, Olei, é extenso. Muito. E intenso. E a gente poderia ficar aqui horas e horas batendo papo e com coisas científicas e filosóficas ao mesmo tempo. Mas, assim, hoje o humor, né? Vamos chamar, as emoções está relacionada fisicamente com dano ao coração ao longo do tempo, tanto agudo quanto crônico. Nós te mostrei para você, né? E os traumas da natureza, essas tragédias, isso está relacionado a maior risco de infarto na população que sofre naquele curto tempo, está provado também. Áreas de terremoto, áreas de desastres naturais, Sim. O nível de estresse que as pessoas vivem, né? O próprio Covid. Né? Então, assim, à medida do possível, acho que a gente tem que procurar uma vida mais leve, fazer aquilo, desenvolver, trabalhar naquilo que é seu propósito, que é o seu perfil, né, de personalidade, né? Não escolher uma carreira só regida por recurso financeiro, porque isso dá dinheiro ou não dá dinheiro, e viver uma vida infeliz. Né? Acho que a gente tem que procurar uma vida feliz, sabe? E acho que a gratidão é um sentimento que as pessoas jamais podem perder. E infeliz daqueles que perderam, porque eles não sabem o bem que faz. E essas feridas emocionais do passado, que todo mundo pode ter alguma machucada, que perdoe, rapaz, você vai ficar livre daquilo, ressignifica isso, vida pela bom, frente. Né? Perdão é tão bom. E vai fazer bem para você. Por isso que é aquela história. E o sentimento, Olei, curioso, que mais deletério para o coração, sabe qual que é? A raiva. De todos os sentimentos, o pior sentimento que tem para o coração é a raiva. É o que mais sobe da adrenalina. Muita gente fala, né, voltando um pouquinho no perdão, muita gente fala, eu perdoo, eu não perdoo, eu arquivo. Né? Sim. É uma coisa meio... Mas... Para você ter noção,
Então, por isso que é aquela história. Quando você está bebendo raiva, você está bebendo o veneno que o outro te deu. Uhum. Então, É isso aí. por aí. Doutor à sua Vilmar, foi um disposição. prazer muito grande. Muito obrigado. Viu? Tenho certeza que as ponderações do senhor aqui, o conteúdo que o senhor nos forneceu, será de muita importância, de muita valia para quem nos acompanha. Muito obrigado. Ok. Um grande abraço a todo mundo. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado, nosso agradecimento pela sua companhia, pelo seu carinho. Até a próxima.